Dezembro de 2000. Um navio atraca no Porto de Santos trazendo um carregamento de sedãs prateados, vermelhos, azul metálico, recém-saídos da linha de montagem de Puebla, no México. Ninguém nas concessionárias fez festa. Não teve evento de lançamento chamativo, não teve campanha de televisão gritando novidade. O carro simplesmente apareceu nas vitrines com um nome que soava estranho aos ouvidos brasileiros: Bora. Mas o que quase nenhum comprador daquela época sabia é que esse carro já tinha 2 anos de vida em outro país, já tinha um nome diferente lá e carregava dentro de si uma dualidade que ia se revelar décadas depois, uma das histórias mais curiosas e mais injustas de toda a Volkswagen na América Latina. Porque esse mesmo carro, exatamente o mesmo, ia morrer aqui no Brasil de forma silenciosa, sem cerimônia, sem ninguém notar direito. E ao mesmo tempo, do outro lado da fronteira, no México, ia se transformar em lenda, ia bater recorde de vendas, ia ganhar um apelido carinhoso e ia se despedir sendo aplaudido. Mesmo carro, 2 países, 2 destinos completamente opostos, e é essa história que a gente vai contar hoje. Fica até o final, porque no meio dessa história tem uma confusão de nomes tão grande que nem a própria Volkswagen conseguiu explicar direito para o consumidor brasileiro na época. Para entender essa dualidade, a gente precisa voltar um pouco mais no tempo, lá pelo final dos anos 70, na Alemanha. A Volkswagen tinha um problema de identidade. O Golf, lançado em 1974, tinha virado um sucesso mundial, um hatchback compacto, moderno, econômico, motor na frente, tração dianteira, tudo que o mercado pedia depois da crise do petróleo. Mas existia um público que quis dizer sim ao Golf, só que queria mais espaço no porta-malas, uma carroceria mais tradicional, mais parecida com o sedã que os pais e avós estavam acostumados a dirigir. A resposta da Volkswagen foi pegar a base mecânica do Golf e desenhar por cima uma traseira alongada, com porta-malas de verdade. O projeto internamente se chamava Hummel, que em alemão quer dizer zangão. Mas na hora de batizar o carro para venda, a Volkswagen escolheu outro caminho. Usou o termo meteorológico jet stream, que descreve as fortes correntes de vento na atmosfera terrestre, o mesmo padrão de nomes que a marca já usava para o Passat, o Scirocco, o próprio Golf. E assim nasceu o nome Jetta, um carro batizado com nome de vento. O primeiro Jetta saiu da linha de montagem em agosto de 1979. Rapidamente virou sucesso na Alemanha e logo depois nos Estados Unidos, onde ganhou fama de sedã confiável, de entrada premium, o tipo de carro que o americano de classe média comprava para durar. Só que na Europa, com o passar das gerações, o nome foi mudando. A terceira geração, lançada entre 1992 e 1998, foi vendida na maior parte da Europa com o nome Vento, inspirado num vento que sopra do Lago de Garda, na Itália. Só na América do Norte e na África do Sul o nome Jetta continuou sendo usado. E foi exatamente essa confusão de nomes regionais que ia se repetir, de um jeito ainda mais estranho, quando o carro chegou à América Latina. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a Volkswagen já tinha uma fábrica gigante em Puebla, no México, funcionando desde 1967. Em 1981, essa fábrica começou a produzir a versão sedã derivada do Golf, só que com outro nome ainda, Atlantic. Foi só a partir de 1987, com a chegada da segunda geração, que o México adotou oficialmente o nome Jetta, o mesmo que os Estados Unidos usavam. E o Jetta mexicano cresceu, geração após geração, virando um dos carros mais vendidos e mais queridos do país. Aqui chega o ponto que interessa pra gente. Em 1998 nasce a 4ª geração desse carro, apresentada mundialmente com o nome Bora, como sucessora do Vento europeu. No México, entretanto, ela chegou em novembro daquele mesmo ano já batizada como Jetta, modelo 1999, porque lá o nome Jetta já estava consolidado havia mais de uma década e a Volkswagen não quis mexer numa fórmula que funcionava. Só que em outros mercados, incluindo partes da Europa, essa mesma geração se chamava Bora mesmo.
Ou seja, desde o nascimento, esse carro já carregava duas identidades ao mesmo tempo, dependendo de qual lado do oceano você estivesse olhando. E foi exatamente essa versão, a quarta geração, construída sobre a plataforma PQ34, a mesma do Golf de quarta geração, que a Volkswagen decidiu trazer para o Brasil no fim do ano 2000. A importação aconteceu através de um acordo comercial automotivo bilateral entre Brasil e México, que permitia o fluxo de veículos entre os dois países com alíquota de importação reduzida, de apenas 8%. E aqui vem a primeira grande ironia dessa história. A Volkswagen do Brasil, na hora de escolher o nome para vender esse carro por aqui, optou por Bora, não Jetta. Guarda esse detalhe, porque ele vai ficar ainda mais estranho daqui a pouco. O Bora chegou ao mercado brasileiro em duas versões, com motor 2 de 8 válvulas, 116 cavalos de potência e torque de 17, 3 kg força por metro, sempre a gasolina naquele primeiro momento. O câmbio manual de 5 marchas vinha de série, e o automático de 4 velocidades era oferecido como opcional. O preço de lançamento girava em torno de R$ 32.900, um valor que hoje, corrigido pela inflação, ultrapassaria os R$ 200 mil. Para efeito de comparação, na mesma época, um Golf, primo direto de plataforma, custava cerca de R$ 25.900 e o principal rival direto, o Chevrolet Vectra GLS, saía por aproximadamente R$ 31 mil. O Bora entrava no mercado brasileiro exatamente no meio do caminho entre o Volkswagen Santana, que já estava no fim de sua trajetória, e o futuro Jetta, que ainda nem tinha chegado por aqui. Você teve um Bora na família? Ou lembra de alguém que teve? Comenta aqui embaixo, porque a próxima parte dessa história vai explicar por que tanta gente confundia esse carro com o Jetta, sem nem saber que, tecnicamente, os dois eram parentes tão próximos que quase se confundiam. Em 2002, o Bora passou a ser oferecido apenas na versão mais completa, já trazendo ar-condicionado digital e airbag duplo de série. Em 2005, veio uma pequena atualização visual, com detalhes cromados novos e lentes brancas nos piscas, só para manter o desenho fresco enquanto o tempo passava. Mas foi só no final de 2007 que o Bora recebeu sua primeira reestilização de verdade. Faróis redesenhados, grade dianteira nova e a chegada do câmbio automático Tiptronic de 6 marchas, uma evolução real de tecnologia. Até o fechamento daquele ano, a marca contabilizava 13.306 unidades vendidas desde o lançamento, um número discreto, longe de ser um sucesso estrondoso, mas também longe de ser um fracasso. Era um carro de nicho, comprado por quem já conhecia a engenharia alemã e queria pagar um pouco menos do que um sedã premium completo custava. E é justamente em 2006, um ano antes dessa reestilização, que a confusão de nomes que a gente comentou lá atrás explode de vez. Porque nesse ano, a Volkswagen lança no Brasil um novo sedã médio, importado também do México, também da fábrica de Puebla. E o nome escolhido para esse carro novo foi, atenção, Jetta. Só que esse Jetta brasileiro, na verdade, no seu país de origem, no México, se chamava Bora. Leia de novo se precisar, porque vale a pena entender direito. O Bora que o Brasil já vendia desde 2000 se chamava Jetta no México, e o Jetta que chegou ao Brasil em 2006 se chamava Bora no México. Os dois nomes, literalmente invertidos, dependendo de qual lado da fronteira você estivesse. E o motivo técnico da diferença entre eles também merece ser dito claramente. O Bora brasileiro, o mais antigo, usava a plataforma do Golf de quarta geração. Já o Jetta brasileiro, o mais novo, chegava construído sobre a plataforma do Golf de quinta geração, um hatch que, aliás, o Brasil nunca chegou a vender. Ou seja, por um bom tempo, entre 2006 e 2010, o consumidor brasileiro tinha diante de si, na mesma concessionária, dois sedãs médios da Volkswagen, com nomes trocados em relação aos seus países de origem, disputando o mesmo público, quase concorrendo entre si dentro da própria marca.
Enquanto essa novela de nomenclatura acontecia nas concessionárias brasileiras, o carro seguia seu caminho discreto. Em 2009, o Bora ganhou o motor Flex, o mesmo motor usado nos hatchbacks Golf GT e Polo GT da época, entregando 120 cavalos com etanol e 116 cavalos com gasolina. Torque de desasset, 3 kg-força por metro independente do combustível escolhido. Foi a última grande atualização real que o carro recebeu em solo brasileiro. E foi também, sem que ninguém soubesse na hora, o prenúncio silencioso do fim. No final de 2010, a Volkswagen do Brasil simplesmente parou de importar o Bora do México, sem cerimônia de despedida, sem edição comemorativa, sem chave dourada, sem certificado numerado, sem nenhum daqueles rituais bonitos que outras montadoras fizeram para outros modelos icônicos. O Bora foi embora do jeito que chegou, discretamente. Ao todo, ao longo de exatamente 10 anos de comercialização no Brasil, foram emplacadas cerca de 18 mil unidades. 18 mil em uma década inteira. Um número pequeno para os padrões da indústria automotiva brasileira, mas suficiente para deixar esse carro gravado na memória de quem teve um, de quem andou de táxi nele, de quem aprendeu a dirigir usando o câmbio manual de engates curtos que os entusiastas até hoje elogiam. Mas aqui é onde a história vira de cabeça para baixo, e é o motivo pelo qual você precisa continuar assistindo até o final. Porque enquanto o Bora morria silenciosamente no Brasil em 2010, sem ninguém prestar muita atenção, o mesmo carro, exatamente o mesmo carro, com a mesma plataforma, o mesmo motor de origem, seguia vivíssimo no México, sendo vendido em quantidades cada vez maiores. Lá, a Volkswagen tinha tomado uma decisão diferente. Em vez de descontinuar esse modelo quando a quinta geração chegou, decidiu manter os dois em produção simultânea. O modelo novo cobria quem queria o que havia de mais atual. O modelo antigo, mais barato e já com a fábrica de Puebla totalmente depreciada e otimizada, continuava cobrindo quem queria preço e confiabilidade comprovada. Em 2010, justamente o ano em que o Brasil dizia adeus ao Bora, o México estava rebatizando esse mesmo carro com um nome novo, cheio de carinho: Jetta Clássico. E o clássico, gente, não estava morrendo, estava vivendo seu auge. Em 2011, o ano seguinte ao fim brasileiro, o Jetta Clássico mexicano vendeu 57.782 unidades, só naquele ano. Um recorde absoluto na história do modelo naquele país, atingido justamente com uma plataforma que já tinha 13 anos de idade. Enquanto o Brasil desligava as máquinas achando que o carro tinha cumprido seu papel, o México estava assistindo esse mesmo desenho envelhecido bater seu melhor ano de vendas de sempre. Esse contraste é de doer. O mesmo motor de 2 litros, 115 cavalos, a mesma carroceria, o mesmo interior sóbrio e conservador. Só que num país virou sinônimo de fracasso silencioso, e no outro virou motivo de orgulho nacional. O Jetta Clássico mexicano só foi realmente descontinuado em 2015, 15 anos depois de ter nascido, e não porque as vendas tinham caído. Em 2013 ainda vendia mais de 54 mil unidades por ano. O motivo do fim foi outro, estratégico. A fábrica de Puebla precisava de espaço e de linhas modernas para produzir carros de projeção global e manter uma linha inteira dedicada só ao mercado mexicano já não fazia mais sentido dentro dos planos da matriz alemã. Ao longo de toda a sua trajetória no México, entre 1998 e 2014, essa geração produziu 1.765.079 unidades, quase 8 milhão de carros. O recorde absoluto de qualquer modelo Volkswagen fabricado naquele país até aquele momento. Compara com as 18 mil unidades brasileiras. É praticamente 100 vezes menos. O mesmo carro, nascido no mesmo desenho, saído da mesma fábrica mexicana, teve 2 destinos que parecem pertencer a universos diferentes. Você acha que se o Brasil tivesse feito como o México, mantendo os 2 modelos em paralelo em vez de escolher só um, o Bora teria sobrevivido mais tempo por aqui? Comenta o que você acha. Essa pergunta divide opinião entre quem entende de mercado automotivo. Vale lembrar ainda de um detalhe curioso, quase poético sobre esse nome que atravessou tantas fronteiras.
Em países de língua espanhola do Cone Sul, como Argentina e Uruguai, o nome Jetta soa foneticamente parecido com uma palavra de mau agouro em lunfardo, o dialeto popular de Buenos Aires. Por isso, nessas regiões, essa geração sempre foi vendida como Bora, nunca como Jetta, para não associar o carro a nenhuma superstição de má sorte. O Brasil, nesse detalhe específico, seguiu o padrão platino sem nem perceber o motivo verdadeiro por trás disso. Hoje em dia, encontrar um Bora brasileiro preservado, original, sem descaracterização, já não é tão simples. Muita gente rebaixou, trocou o motor, mexeu na suspensão, tirou peças originais para colocar acessórios. Mas os poucos que restam intactos carregam consigo uma história que quase ninguém, nem entre os próprios donos, conhece direito. A história de um carro que nasceu com um nome, viveu com outro nome dependendo de qual lado do oceano você estivesse, e que teve a chance de virar lenda em um país enquanto era esquecido silenciosamente em outro. Não foi o carro que falhou. Foi a estratégia de mercado de cada país que decidiu, cada uma à sua maneira, o que fazer com a mesma matéria-prima alemã. Se você tem ou já teve um Bora, ou conhece alguém que ainda guarda um na garagem, esse é o momento de contar essa história nos comentários. Porque histórias como essa, de carros que viveram vidas duplas dependendo da fronteira que cruzaram, são exatamente o tipo de coisa que esse canal existe para resgatar antes que se percam de vez. E se você gostou de saber sobre esse carro que morreu 2 vezes com destinos completamente opostos, o próximo vídeo aqui do canal vai te mostrar um caso ainda mais chocante, o de um modelo brasileiro que a própria Volkswagen tentou apagar da história oficial da marca, mas que ainda hoje aparece rodando pelas estradas do interior sem que ninguém saiba explicar como ele sobreviveu. Clica no vídeo que está aparecendo agora na tela. Um abraço e até a próxima!